seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique Carneiro, você está no canal Letra de Letra, Livros. E hoje com uma leitura interessante do século XIX, Narcisa Amália e o seu Nebulosas, poesias românticas com algum teor crítico e muito vocabulário rebuscado, raro, que pode dificultar a leitura dos leitores e leitoras do século XXI mais apressados. Nebulosas possui 3 partes: poesia, versos metrificados, com um caráter de contemplação da natureza, algum misticismo, lirismo, pois ele tem 3 partes. A primeira composta apenas do poema Nebulosas, vamos falar dele já. A segunda com mais 27 poemas e a terceira 16 poemas. E o texto que abre a terceira parte é justamente Castro Alves, a figura literária de estilo mais próximo de Nebulosas, para clarear um pouco o que nós vamos encontrar aqui. Olhem, vou ler o início de Nebulosas, em seguida fazemos um comentário, não vou ler inteiro o texto. Vejam: no seio majestoso do infinito, alvos cisnes do mar da imensidade, flutuam tênues sombras fugitivas, que a multidão supõe densas caligens. Caligens, nevoeiro. E a ciência reduz a grupos válidos, vejo-as surgir à noite entre os planetas, como visões gentis a fluxo dos sonhos. Flux, fluidez. E as esferas que curvam-se trementes sobre eles, desfolhando flores de ouro, roubam-me instantes ao sofrer recôndito. Costumei-me a sondar-lhe os mistérios, desde que um dia a flâmula da ideia livre ao sopro do gênio abriu-me o templo em que fulgura a inspiração em ondas. A seguir-lhes no espaço as longas clâmides. Clâmides são mantos que se usavam na Grécia Antiga, de caráter luxuoso, com um broche no ombro, muito característico. Orladas de incendidos meteoros, e quando da procela tempestade, o tredo arcanjo é o arcanjo falso, traidor, desdobra na amplidão as negras asas. Meu ser pelo teísmo desvairado da loucura debruça-se no pélago. É uma espécie de inferno, lugar muito profundo, abismo. Sim, são elas a mais gentil feitura que das mãos do Senhor há resvalado. Muito bem, o que nós encontramos aqui é o caráter contemplativo logo de início, que vai dar o tom dos outros poemas, a maioria deles, ao longo do livro. Existe uma comparação entre os cisnes brancos e os movimentos das nebulosas, movimentos que são suaves, etéreos, e isso vai acabar contrastando com o final do texto, que é bastante melancólico e angustiante. O tema principal de Nebulosas, o poema, é a contemplação do universo. E vamos encontrar também ao longo do texto o caráter contemplativo do universo como uma espécie de oração, uma espécie de divinização do ambiente, não no sentido de idealizar, mas como obra do Criador. Tem essa questão moral também dentro do livro de Narcisa Amália. Você repara que existe a citação de triclínios em Roma. Triclínios são sofás, espécie de marquesa, como se conheceu no século XIX por aqui. Era um símbolo de luxo e ostentação. Então o triclínio faz o contraste com aquilo que é a nebulosa, menos palpável, bem mais distante, mas mais importante do que o que o ser humano fez dentro da sua mesquinhez e pequenez. Como já disse, o caráter divino está presente nesse poema Nebulosas, porque vai compensar aquilo que os seres humanos, que são finitos, eles produziram, no afã de se considerarem grandes, enfim. O poema Nebulosas, então, já aponta para uma espécie de denúncia social, moral, né? Buscando aí um caráter reflexivo que vamos encontrar em muitos poemas do livro. Ao longo do poema, o sentimento de leveza dá lugar, então, a uma postura mais melancólica, e o próprio poeta, o eu lírico, revela que os versos vão ficando mais tristes. Isso mostra que a busca de inspiração
no universo, nessa amplidão, vai se esgotando. E o poeta, o eu lírico, vai demonstrando um certo cansaço. E essa é a luz que vai para os próximos poemas. Um outro texto importante aqui é a rosa. Lembre-se, natureza também é um cenário recorrente dentro do livro Nebulosas. Um dia em que, perdida nas trevas da existência, sem risos festivais, sem crenças de futuro, tentava do passado entrar no tempo escuro, fitando a torva aurora da minha adolescência. Voltei meu passo incerto à solidão do campo, lá onde não penetra o estrepitar do mundo, lá onde doura a luz do báratro profundo e a pálida lanterna acende o pirilampo. Estrepitar fazer barulho, e báratro é abismo. E vi airosa erguer-se por sobre a mole alfombra, aquele relvado, de uma roseira agreste a mais brilhante filha, de púrpura e perfumes a ignota maravilha, sentindo-se formosa, fugia à meiga sombra. Ai, louca, procurando o sol que abrasa tudo, Gazil se desatava à beira do caminho. Gazil, muito elegante, de cores vivas. E o sol, ébrio de amor, no ferve do carinho, crestava-lhe o matiz de colo de veludo. A flor dizia exausta a viração perdida: ah, minha doce amiga, abranda o ardor do raio, não vês, jovem e bela, eu sinto que desmaio, e em breve rolarei no solo já sem vida. Como todo mundo sabe, a rosa costuma durar pouco mais de 24 horas. Ao casto peito unia a abelha em mil delírios, sedenta de esplendor, vaidosa de meu brilho, e agora em vão invejo o vício do junquilho, e agora em vão imploro a candidez dos lírios. Junquilho é uma planta também, uma planta mais aromática. E a viração passou, e a flor abandonada ao sol tentou velar a face amortecida, mas o cálice gentil, a pétala ressequida, sobre a espiral de olores rolou no pó da estrada. Assim da juventude se rasga o flóreo véu, e do talento a estátua no pedestal vacila, e assim da mente esvai-se a ideia que cintila, e apenas resta ao crente, extremo asilo, o céu. Essa busca pelo passado e o encontro com a rosa mostra um tanto da transitoriedade da vida. E isso pode lembrar, como já se disse, um pouco do simbolismo. Não se trata disso o livro Nebulosas, apesar do título sugerir essa visão mais etérea do universo. Não é isso. Mas a transitoriedade da vida demonstra um romantismo com um pouco mais de profundidade. A gente sabe que o romantismo sempre é um tanto superficial na questão filosófica, crítica social quase zero. Mas aqui no livro Nebulosas temos aí um pouco de reflexão. Qual é o caráter reflexivo de A Rosa? É a adolescência, que dura um pouco. E a resignação é o que temos no final dessa história. A ideia é mostrar como a juventude precisaria ser aproveitada ao máximo. É possível ler dessa forma, né? E reconhecer que esse momento de emotividade, de dinamismo, de energia, isso tem fim. Como disse, dentro de um mundo bastante erudito, masculino, mundo das letras brasileiras da segunda metade do século XIX, vamos ter um destaque para Narcisa Amália, a primeira jornalista brasileira, figura que nasceu no Rio de Janeiro, São João da Barra, morreu na cidade do Rio, hoje capital do estado, 1852-1924. Ao longo do livro, a natureza é constantemente citada, cúmplice das sensações. O eu lírico expõe ao longo dos versos. Esse livro, que sai em 1872, apresenta uma espécie de prenúncio do simbolismo e também um pouco do parnasianismo, se bem que o descritivismo não é a tônica. A natureza, a descrição, elas servem como apoio para a expressão de sentimento. Então o que predomina mesmo é o romantismo. Lembra, sim, por conta do vocabulário raro, esse estilo parnasiano, simbolista brasileiro. Simbolismo por conta do mistério, da religiosidade. Aqui. Desengano. Quando resvala a tarde na alfombra do poente e o manto do crepúsculo se estende molemente na hora dos mistérios, dos gozos divinais, despedaçam-me o peito martírios infernais e sinto que, seguindo uma ilusão perdida, me arqueja, treme, expira a lâmpada da vida. Como vê, há um desencanto, há uma ilusão perdida, há uma decepção amorosa, com certeza. Romantismo. Segue.
Feriu-me os olhos tímidos o brilho da esperança, a luz do amor crestou-me o riso de criança, tostou, queimou. E quando procurei sedento uma ventura, ventura é sorte, uma boa sorte, um bom destino. Aberta vi a false voraz da sepultura. A false é a parte interna da garganta, ou, no sentido poético, uma grande abertura, buraco. Aberta vi a false voraz da sepultura. Então aqui já nem mais é um eufemismo, é uma mensagem objetiva, que é o gosto da morte por conta da desilusão. Dilacerou meu seio, matou-me a crença bela, o tufão mirrador de hórrida procela. Procela é tempestade. Um grande caos está na vida do eu lírico. Então, pálida e triste, alcei a fronte altiva, onde se estampa a dor tenaz que me cativa. Sorvi na taça amarga o fel do sofrimento, e a voz queixosa ergui num último lamento. Era o cantar do cisne, o grito, o brado da agonia. E a multidão passou soberba, muda, fria. Está se sentindo solitária, desprezada. Desprezo as pompas loucas, desprezo os esplendores, trilhar que era um caminho orlado só de dores. E além nas solidões, à sombra dos palmares, ao derivar da linfa por entre os nenúfares. Nenúfares fazem referência a ninféias, plantas aquáticas. Quero ver palpitar como em meu crânio a ideia, o inseto friorento na lânguida ninféia. Ao despertar festivo da alegre natureza, quero colher as clícias que brincam na devesa. Devesa é mata. Sentir os raios ígneos da luz do sol de maio, reanimar minha vida que foge num desmaio, pousar um longo beijo nas rubras maravilhas e contemplar do céu as vaporosas ilhas. Ou seja, o eu lírico já está projetando um futuro em que vai sobrevoar a terra, enfim, como quem quer se distanciar dessas dores que são bem terrenas. E quando o ardor latente que cresce da minha fronte ceder à neve algente é gélido, muito frio, ceder à neve algente que touca o negro monte, que enfeita. Quando a etérea asa da brisa fugitiva trouxer-me os castos trenos da terna patativa, elevarei meus carnes ao ser que criou tudo e dormirei sorrindo num leito ignoto e mudo. Trenos são cantos fúnebres. Patativa pode fazer referência a um pássaro ou a um poeta. Carnes são cantos. Dormirei sorrindo num leito ignoto e mudo. Ou seja, existe uma visão de que o eu lírico vai se acostumar com essa circunstância do isolamento, da falta de um amor, mas pelo menos vai estar em outro espaço. Provavelmente pós-morte. Tema muito comum ao ultrarromantismo, também um estilo que permeia o livro Nebulosas, aquela segunda fase chamada de byronismo, século XIX. Como já se disse, Narcisa Amália, em seu Nebulosas, único livro que publicou, temos um estilo que passa pelo byronismo, uma angústia, a presença da morte, assim como um caráter de denúncia social, com exclamações, interjeições. Temos aqui o poema 25 de março, que vai fazer referência à Assembleia Constituinte, 1823. A própria autora faz uma nota para o poema dizendo que as primeiras estrofes fazem referência à criação da Constituinte de 23. Sabe-se que em 1824, então, a Constituição vai ser outorgada a Dom Pedro I. Começa assim, 25 de março. A noite sepulcral dos tempos idos, plácida avulta a merencória esfinge, esplêndido fanal que esclarecera a crente multidão. Monumento do verbo grandioso, desse povo titã, débil ainda, centelha sideral que fecundara a seiva da nação. Lacerado, sendalho tenebroso. Sendalho é um termo muito raro, pode significar passado ou censura. Passado é o mais indicado para o contexto do poema. Que nos velava os livres horizontes, entoa ao continente americano um hino colossal. Hino colossal seria essa metáfora para a Constituição que está nascendo. Mas, vivida no peito, a fé rutila, mais nobres se erguem dos heróis os bustos, etc, etc. Mais adiante, no poema, estamos na segunda metade do século XIX, praticamente 50 anos depois da Constituição, a poetisa vai revelar um desgosto
diante do que se fez após a Constituição de 24, ou seja, o povo não foi favorecido. Num determinado momento do poema, ela clama pelos Andradas. Onde estão os Andradas? Os Andradas fazem referência a José Bonifácio de Andrada e Silva e seus dois irmãos, considerados então, mais José Bonifácio, patriarca da independência. E num determinado momento do texto, temos assim: e apenas um lampejo de civismo deixaste ao crime atroz. Onde estavam, ó pátria, os teus Andradas, que sustiam-te aos ombros gigantescos, onde o tríplice brado altipotente do peito popular, etc, etc. O poema 25 de março destaca-se dos demais textos de caráter romântico, porque a gente sabe que o romantismo foi pouco crítico na sociedade. Todos os textos têm caráter político, desde a arte rupestre até o que se faz hoje. Mas quando se fala em denúncia social, em crítica, a gente vai encontrar pouca profundeza dentro do romantismo. No caso brasileiro, Castro Alves. E poucos textos de Narcisa Amália, como O Africano e o Poeta, Castro Alves, 25 de março. Tem um poema, sim, chamado Castro Alves, em que se faz essa homenagem ao poeta que clamou contra a escravidão. O livro, que sai em 1872, chama a atenção de Dom Pedro II, que quer fazer questão de conhecer Narcisa, assim como de Machado de Assis. Na sua Semana Ilustrada, uma revista literária semanal, Machado de Assis escreveu o seguinte: com esse título, acaba de publicar a senhora Dona Narcisa Amália, poetisa fluminense, um volume de versos, cuja introdução é devida à pena do distinto escritor Peçanha Póvoa. Não sem receio, abra um livro assinado por uma senhora. É certo que uma senhora pode poetar, filosofar, e muitas há que nesse particular valem homens, e dos melhores. Mas não são vulgares as que trazem legítimos talentos, como não são raras as que apenas se pagam de uma duvidosa ou aparente disposição, sem nenhum outro dote literário que verdadeiramente os distinga. A leitura de Nebulosas causou-me a esse respeito excelente impressão. Veja como cruel era o mundo, não sei se mudou muita coisa, neste final do século XIX para as mulheres. Machado de Assis, quase uma unanimidade na literatura brasileira, admite que pegou o livro não sem receio, ou seja, pegou o livro com medo justamente porque era uma mulher e jovem. Isso marca um destaque para Nebulosas, porque é um livro que apresenta um tanto de byronismo e aquilo que fez de melhor Castro Alves, num livro só, numa coletânea só. Repito, as escolhas lexicais de Nebulosas, o vocabulário raríssimo em muitos casos, acaba travando um pouco a leitura de quem tem pressa. Mas a obra também apresenta esse caráter, digamos, estético, erudito, por conta de uma necessidade, penso eu, de fazer uma espécie de equiparação com aquilo que só apresentava o mundo masculino. Ou seja, Nebulosas, recheado de citações, epígrafes, enfim, notas, demonstrando conhecimento para além da poesia, para a política. Isso dá a impressão de que era necessário chegar bem próximo àquilo que as figuras masculinas produziam até então. E conseguir aí seu destaque. Posso estar enganado? Talvez. Mas chama a atenção como um livro que tem uma riqueza sentimental, nesse sentido de mostrar aquilo que é mistério, a louvação ao Criador, a angústia, a resignação, etc. Ao mesmo tempo que encapa essa poesia termos que são raros, tá? Mas fazia sentido nessa época. Vamos observar que o parnasianismo fez isso pouco tempo depois de Narcisa, na mesma segunda metade do século XIX, com Bilac, Raimundo Corrêa, Vicente de Carvalho, a Francisca Júlia. Mas um pouco antes dessas figuras, Narcisa procura então um empenho bem marcante, colocar na história da literatura algo que fosse bem rebuscado no sentido da escolha lexical. Aquilo que o texto transmite não apresenta muita profundeza, como já vimos, mas fica esse destaque. Aflita.
Desde a hora fatal em que partiste, turbou-se para mim o azul do céu. Valei-me na mantilha da tristeza, como safo na espuma do escarcéu. Até então, arcanjo da Procela, não enlutara o lago das quimeras, onde minha alma, garça langorosa, brincava à luz de etéreas primaveras. Mas um dia, atraindo ao vasto peito minha pálida fronte de criança, murmuraste tremendo: parto em breve, mas não te aflijas, voltarei, descansa. Ai, que epopeia túrgida de lágrimas na comoção daquela despedida. A angústia no poema Aflita é motivada pela separação do amado. Desde sua partida, tudo fica muito melancólico. Ela descreve sua tristeza ao comparar a ausência dele a um céu nublado, um lago de sonhos escurecido, etc. A angústia é intensificada pela promessa não cumprida de retorno de seu amado. Os versos expressam o desejo de reencontro, mas também sugerem a perda da esperança. É bem platônico aqui. Amor de Violeta. Esquiva aos lábios lúbricos da louca borboleta, na sombra da campina olente, formosíssima, vivia a Violeta. Mas uma virgem cândida um dia ante ela passa, e vai colher mais longe uma faceira hortência, que a loura trança enlaça. Ai, geme a flor ignota, se pela cor brilhante que tinge a linda rosa, a tinta melancólica trocasse um só instante, como sentir a ébria de amor, de mágoa e enleio. A trama é a seguinte: uma violeta no jardim solitária. Então, de repente, uma virgem moça passa por ela, mas escolhe uma hortênsia para colocar no cabelo. A violeta se entristece e revela que, por pelo menos um instante, gostaria de ter a cor de uma linda rosa, saindo então do anonimato, podendo pertencer ao mundo da virgem que passeia. De repente, a tal virgem passa e, sem saber, pisa na flor, esmagando-a. Para surpresa de 0 pessoas, a romântica flor agradece e mostra que conseguiu, pelo menos na hora da morte trágica, exalar seu odor, perfumando a hortência que está indo com a virgem. É muito platonismo, é muita resignação. A Violeta, além de desejar ser arrancada da terra para se emaranhar por alguns minutos nas tranças da moça, ainda fica feliz por ser pisoteada. O texto expõe que a humildade e a aceitação podem, num golpe do destino, construir um sonho. É muito romantismo. Nebulosas. Espero que tenha gostado. Romantismo brasileiro. É isso, até mais.